Fala, meus queridos, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Vamos lá para mais um vídeo podendo dissecar as nossas amigas criptomoedas. Colocando aqui já o gráfico, a gente já consegue ver gráfico de Bitcoin e sabendo que a gente está posicionado ali naquela operação, né, por conta do diário ainda, com o alvo final até aqui. A gente fez um recuo muito forte, né? Paramos nessa última região aqui. Eu sempre comento com vocês. O que eu coloco em verde e vermelho são pontos realmente de atenção, porque são as melhores regiões para se poder tomar alguma posição. E aqui, de fato, a gente acabou dormindo esse bom tempo, a semana inteira praticamente, né? Desde terça até o dia de hoje. Inclusive, ele violou a nossa região marcada, né? Eu estava protegida por esse POI aqui. Se a gente for descer um tempo gráfico até por 1 hora, olha que engraçado que ele fez. Ele parou na nossa região, fez a inversão de fluxo e veio perder aqui, né? E quando ele perde aqui, ele faz aquela divergência que a gente tanto ama, né? Era uma região de 5 horas, então a gente desce por 60 minutos para procurar a região, para procurar o RSI, que já estava validado aqui, e a própria divergência. Então, teve uma operação que aconteceu que foi justo naquele discurso que o Trump deu, e aconteceu esse mesmo movimento na maioria dos mercados de renda variável, né? Todos os índices empurraram para cima. Como o Bitcoin é um dos mais fracos hoje em dia, até que ele não deu aquela porrada gigantesca que o S&P deu, que Nasdaq deu, que todos os outros, né? E acabou vindo aqui, deixando essa liquidez aqui para todo mundo. Então, quando ele veio retornar nesse ponto, seriam pontos possíveis e plausíveis de poder tomar posição esperando a liquidação dessa região aqui em cima. Coisa que ele fez no dia de hoje, inclusive ele fora, fazendo também a manipulação, né? Fechando acima, fechando abaixo dessa região. Se ele perder esse candle aqui, forte probabilidade que ele venha capturar essa liquidez. Se a gente for olhar por um outro cenário, a gente consegue entender também pelo SMC puro, né? Que isso daqui é a minha referência, a minha manipulação, e falta ainda a defesa do médio do player. E quando eu vejo uma liquidez aqui em cima, né, o que eu posso esperar? Eu vou tentar procurar um POI para que eu consiga fazer alguma operação de tempo gráfico curto, acreditando nessa defesa do médio do player. Lembrando que, de novo, o Bitcoin está em tendência de baixa, né? A única tendência que ele está tentando reverter aqui no momento é o de 60 minutos. Versus todos os outros tempos gráficos que estão de baixa, né? Então, assim, a compra é fraca, a venda que é forte. Então, a gente pode pensar que, beleza, eu posso fazer a operação, mas eu tenho que diminuir o meu risco aqui, eu não posso tomar qualquer risco. Se eu for descer ainda mais o tempo gráfico para múltiplo de 5, né? Para quem não conhece, a gente desce para o múltiplo de 5 justamente porque múltiplos ensinados pelo Alexander Elder, a gente pega ele como base, que acredita que o mercado se move em ciclos de 5, né? Então, a gente faz sempre essa correlação. Sempre quando eu vou usar a minha referência, eu multiplico por 5. Sempre que eu quero diminuir o meu stop, né? Tentar colocar um gatilho menor, eu divido por 5. É isso que a gente faz. Então, aqui a gente até tem esse carinha grande, ó, aqui, que foi o que segurou essas duas regiões. Agora ele já não é mais válido nesse ponto, porque eu tenho essa liquidez. Se eu traçar a minha pernada, para a gente ver uma coisa interessante aqui, vamos ver o que a gente encontra. Nas regiões de 79, então a gente vai cair para cá. Então eu vou marcar esse POI aqui, junto com vocês, que é o POI. O único POI plausível dessa compra de busca de liquidez desses fundos, tá? Então eu vou deixar ele em amarelo. Isso aqui já não me interessa mais, porque já foi totalmente mitigado. Pensando no seguinte sentido, pensando que, beleza, eu quero que o Bitcoin caia, óbvio que eu quero que ele caia, só que o mais interessante, ou seja, para ele ter mais combustível para cair forte, eu preciso que ele busque uma próxima região de oferta. Eu não sei se essa oferta aqui que ele buscou, rompendo essas máximas, eu não sei se ele colocou tanta gente assim nessa compra, o varejão que estava olhando isso aqui como possível pivô. Eu não sei se ele colocou todo mundo aqui. Então, o cenário que eu gostaria mesmo era que ele pudesse dar essa compra para evoluir, para vir para essa região. E nessa região, a gente procurar argumentos para venda para vir para cá. Inclusive, se eu for colocar o próprio RSI de 60 minutos, deixa eu ver onde é que ele está aqui pela minha ferramenta. Se a gente for olhar aqui, a gente consegue ver que, inclusive, o RSI de 60 ele vai estar acima de
de 70 bem aqui, o que significa que é um topo do diário. Então, se é um topo do diário, eu tô com uma perspectiva que ele venha da compra para vir aqui. E nessa região do RSI, às vezes ele conseguir fazer esse topo. O ideal era que ele chegasse aqui, porque eu tenho essa liquidez aqui atrás, ó, isso vai me incomodar. Mas nada impede que a gente tenta procurar um gatilho aqui pelo RSI dos 60 minutos, tá? A gente pode marcar, inclusive, só para vocês visualizarem melhor, inclusive essa região aqui. Ponto negativo é só essa liquidez. Você pode, às vezes, entrar nessa operação, ser estopado por causa disso aqui e ter que reentrar aqui. Então, meça aí a questão do risco, tá? Mas aqui era o ponto que eu gostaria, porque a gente tem uma linha de boss aqui dando esse respaldo, beleza? Vamos ver como é que ele chega aqui. Talvez você não precisa nem, às vezes, esperar, porque chegou na região e tem um RSI, já vou vender o stop aqui. Às vezes, espera uma quebra-estrutura num 12 minutos, né? Então, 12 minutos teria que fazer esse movimento aqui. Ele vem pra cá, aí vem aqui, pá. Perde essa estrutura aqui. Quando ele voltar nessa região, a gente pode buscar a venda no POI, conciliando, e isso aqui é uma entrada de confirmação a favor desse movimento. Porque normalmente para o RSI chegar acima de 70, ele vai chegar numa porrada só, né? Então é um pouco mais arriscado entrar assim na frente de um trem. Então as pessoas que não têm esse perfil, espera a quebra-estrutura num tempo gráfico menor para poder fazer uma entrada de confirmação. Isso aqui seria lindo de acontecer. Vamos ver se isso vai de fato ocorrer. Então tô marcando essas duas regiões aqui para nós. Eu já vou até deixar aqui um alarme para Joe. Vai ser bem interessante isso aqui. Vou pintar de outra cor para eu não confundir com linha de boss, ok? Então essa primeira região de 88,123 até 87,170. Essa região aqui embaixo, sendo bem sincera com os amigos, a gente sabe que tem essa liquidez inteira aqui, tem essa possível defesa do médio aqui, mas de novo, depois que eu não tenho mais nenhuma linha de boss, eu não tenho nada me dando aquele 50% mais 1 de probabilidade de acerto. Eu vou estar contando muito com sorte também, porque as compras já são fracas, e se eu não tenho nada ainda me dando um respaldo a mais, eu vou estar contando muito mais com a sorte do que com a técnica. E não é bem isso que eu quero, né? Então, assim, as regiões estão aqui. Aconselho todo mundo que for comprar esperar uma inversão do fluxo, né? Que é ele fazer a quebra-estrutura exatamente igual esse movimento que eu acabei de explicar para vocês em 12 minutos. Espera fazer isso nos tempos gráficos menores ali. E aí você tenta captar em uma demanda posterior, tá? Então é isso. Segunda região aqui, eu vou até deixar um pouco mais refinado, bem aqui. De 86,520 até 85,331 e por último dos mortais, 83,500 até 80,542. Regiões de venda que a gente falou, 92.055. Cuidado com essa liquidez aqui, 93,323. Se passar aqui, a gente vai estar olhando para cá mesmo. É colado, infelizmente. Porque essa não é a melhor dos mundos, mas eu coloquei aqui porque é o RSI acima de 70, né? Então, 94.000 até 94,825. E se passar daqui, provavelmente vai estopar isso aqui e o diário vai entrar novamente nessa região. Em 99,750 até 104. Essa região inteira. A gente vai ter que analisar fio a fio quando ele chegar ali. Beleza? Se a gente for olhar para o diário, até que esse diário aqui não chama nada de atenção, não. Tá mais fraco do que esse. É porque, se não me engano, é Ripple ou é Solana que tá com o diário mais forte. Eu achei até impressionante, porque eu não tava esperando por esse movimento. Mas beleza, tá? E faltou só falar um pouquinho aqui o Fear and Greed com vocês, né? Se a gente for olhar o Fear and Greed, a gente já deu uma aliviada no indicador. Ontem ele chegou a 20, 22 de janeiro ele chegou a 20, que é extremo medo, né? Toda essa parte que é extremo medo, a gente gosta quando tá abaixo de 15, mas para quem não tem nada de Bitcoin ou para quem não tá tão posicionado assim, vale a pena você fazer DCA enquanto a gente mantiver nesse patamar de meio do extremo, beleza? É isso. Olhando o Ripple aqui, a gente ainda tem essas regiões, não fizeram nada do que a gente queria, né? Tá meio morta, meio não, né? Muito morta. Aqui a gente fez um movimento igualzinho a gente explicou ali no Bitcoin, né? Que a gente tem a referência, a manipulação do tempo gráfico menor, a defesa do médio player, a segunda defesa do médio player, e esse player não tá conseguindo segurar muito bem, não. Mas o que me chama a atenção, principalmente aqui, é esse diário. Diferente de Bitcoin, esse diário, o MACD puxando para lá, me diz o seguinte: Ari, eu quero subir. Então, espera eu recuar e aí você tenta me comprar para você ir junto, combinado? Então, assim, é isso que ele tá me dizendo. E a gente tem duas opções aqui.
ou eu vou estar olhando isso aqui como uma piscina de liquidez, porque é uma piscina de liquidez, ou eu posso estar descendo meu tempo gráfico e já olhar aqui. No 1 hora, a gente teve já a inversão de fluxo quando a gente rompeu aqui. Voltamos até essa região de demanda e agora ele está tentando retornar para cá. A próxima oferta relevante está aqui. Ah, mas Ari, não tem esse order block aqui que pode segurar? Pode, depende da forma que ele chegar lá, mas eu opto sempre por escolher os order blocks que estão próximos da linha de boss, porque elas têm um maior nível de assertividade, né? A gente consegue aumentar em cerca de 70% a 80%. 80%, assim, é muito bom. Tem um vídeo aí no canal também, inclusive, para quem quiser saber mais sobre a linha de boss, como nós utilizamos. Lembrando que elas vão se movendo, né, de acordo com o tempo e com o fechamento dos candles. Então, pode ser que quando acontecer esse movimento aqui, quem sabe ela desce e faz esse movimento aqui, ó. Pá, e concilia, entendeu? Acontece. Então é isso que eu tô vendo para Ripple. Aqui tem muita liquidez, não tem mais nada de compra aqui dessa região, se perder aquele ponto ali. E aí eu acredito que ele possa vir buscar finalmente esse pavio e chegar aqui em 1,1902. Regiões de venda, né? Regiões de oferta relevante aqui, 20819 até 1402 e depois 2293 até 31,11 e por último aqui em 44,81 até 57,47. Essa é a melhor região de venda possível. Solana tá namorando a região que a gente marcou. O vídeo nosso foi segunda-feira, né? Então ela tá namorando aqui desde segunda, né? A gente fez o vídeo, foi aqui mais ou menos, eu acho, né? Aqui, né? Tá lá, tá parada no marasmo. A gente teve o gatilho nosso bem perfeito. Aqui o meu RSI validando, a minha divergência validando também. Importante que toque, tá? Tem que tocar para tá valendo essa divergência. Tem que tocar a região nossa e a linha. Então aqui foi a entrada, o stop aqui e o alvo, 2 vezes, 3 vezes o risco. Ele ainda faz a inversão do fluxo aqui também, faz esse movimento. Vem aqui, junto na região de demanda, faz uma entrada de confirmação e rompe o topo, tá? Exatamente o que o Bitcoin fez. E aqui, tudo agora virou uma piscina de liquidez. Se ele não se afastar daqui rápido, ele vem capturar junto com todas as outras criptos, né? Então essa região aqui já nem é mais válida para nós, eu já vou até tirar daqui. A gente tem essa oferta relevante aqui em 133,05 até 135,25. Depois 140,16 até 143,20, depois 149,30 até 161,14. E para baixo, buraco negro. Tem esse ponto aqui, a liquidez, né, que a gente tinha comentado. Aqui tem essa liquidez para ser consumida também. Aqui tem a liquidez, né? Acredito que vai. Ele fez, eu não tinha anotado aqui. Ele fez a manipulação de base igualzinho o Bitcoin. Solana tá muito mais parecida com o Bitcoin do que as outras. Gente, o Ethereum não tá aqui, deixa eu botar ele aqui, peraí. Manipulou a base com a intenção de perder o fundo, olha como ele perde reto, pá. Não é de toda loucura, a gente tá olhando isso aqui, viu? Interessante. Deixa eu ver uma coisa. É diferente. Solana, olha como... Se isso aqui, ele manipulou o topo, né? Com a intenção de perder o fundo. Mas se isso aqui for de fato uma acumulação, a gente estaria olhando isso aqui como uma região de referência, essa região da manipulação, defesa do médio, e aqui a mesma região de defesa do médio, para ainda consumir essa liquidez. É só o MACD que aí já não me ajuda. Deixa eu ver se não, também não. Tem essa possibilidade. Mas como a mãe, que é a que manda, não tem isso, vamos só ficar olhando como é que esse movimento se desenvolve sem fazer nada. Dê preferência para as vendas. Ethereum, a gente tinha esse canal de lateralização que comentamos nos últimos vídeos, agora ele foi de fato quebrado, né? Lembra que a gente comenta com vocês que todo canal de alta ele tem a intenção de se tornar um canal de baixa e vice-versa, né? Então agora ele pode estar no início da formação desse canal de baixa, aqui já não me interessa mais. Enquanto o Bitcoin ele conseguiu romper as máximas ali, né? Fica mais claro até se eu botar no diário, Bitcoin conseguiu romper aqui, o Ethereum não teve essa força, né? Não teve essa mesma força. Pode ser que ele tá mais fraco e por isso ele nem vá fazer isso. E enquanto o Bitcoin fez, Solana fez. Se a gente for olhar, deixa eu ver o diário aqui uma coisa. Também fraquíssimo. Se a gente for olhar o nosso 5 horas, as nossas referências, né? A gente quebrou novamente a estrutura, alinhando a tendência macro com a micro aqui. A gente está aqui nessa mesma lateralização, inclusive a gente teve o mesmo trade aqui, ó, aqui a divergência, só que aqui foi uma divergência oculta, quando tocou a nossa linha, bem no mesmo momento que aconteceu todos os outros.
A divergência oculta, você não toma ela no candle que rompe, você toma ela no candle que sobe aqui o MACD. Então, você teria tomado aqui. Inclusive, nem sei se pagou 2 vezes. Vamos ver. Bem ruim. Nem... Você botou o stop muito justo, mas assim, nem pagou. Mas também reverteu o fluxo aqui, veio novamente da demanda. Todos eles estão fazendo exatamente a mesma movimentação da defesa do médio fraca. Só que, se eu estou num fundo, teoricamente, e eu sou um grande player, né? Eu não posso romper o topo porque eu quero acumular o máximo de posição possível. E se eu quero acumular o máximo de posição possível, eu tenho que ficar quietinha aqui na moita, comprando passivamente. Quietinha. É isso que o institucional faz. Se isso aqui for uma acumulação, né? Nós ainda não sabemos, porque ele ainda não rompeu essa região. Quando ele romper, nós iremos saber. Então, isso aqui é uma base que estaremos desenhando, tá? Se eu for pegar pelo âmbito que eu tenho essa região aqui, pode ser sim que também seja uma defesa, manipulação, defesa aqui para agora perder aqui. Então, agora você tá na batalha e briga de titãs, né? Nessa região aqui, se você quer operar essa região. Porque agora que você tá na sua parte de 50% mais baixa da região, você pode estar buscando por compras, lembrando que a compra é mais fraca. E quando chega aqui próximo dos 50% acima do retângulo, pode estar buscando pela venda, né? Lembrando que agora essa pernada aqui, ela ainda não é válida, porque tem que perder o fundo. Então, muito cuidado também se você for operar aqui no top dessas regiões. Agora, regiões de 5 horas ainda válidas para venda, 3123 até 3164, depois 3248 até 3300. Se a gente for aqui pelo diário, como a gente ainda sabe que temos essa liquidez, a gente tem essa região aqui ainda em cima, 3547 até 3662, né, que pode ser a parada final do preço antes dele fazer o spring, a manipulação, né, que é justamente o preço que faria isso daqui, ó. Acredito eu, que ele teria potencial. Fazer aquela barra, para bem nesse POI e depois fecha dentro. Que aí a pessoa ela tem duas possibilidades de entrada, né? Ou ela entra no próprio POI, ou ela entra quando a barra fecha dentro e perde a mínima, cada uma com seu risco retorno. Se passar daqui, última região, 3.800 até 3.926. Vamos ver o que vai acontecer. Pendle. Foi lindinho, bonitinho, muito obediente. Parou na nossa região aqui de compra, aqui de 1,862 até 1,958. Depois parou na nossa venda aqui, na nossa oferta. Lindo, bonito, maravilhoso. Ele chegou a dar fisgada no RSI aqui no 60 quando ele estava chegando nesse movimento, que veio o alarme para mim. E aí aqui a gente tinha a região de 5 horas, né? 1 hora, e o que eu tenho que buscar é a divergência do 12 minutos. Bora ver lá. Aqui, quando a gente vê preço subindo, histograma caindo, o linha caindo, a perda da mínima aqui na região, né? Aí você poderia até ter entrado aqui, você teria sido estopado e teria que reentrar aqui novamente, tá? Porque ele fez uma micro manipulação. Quando a gente bota até, não façam isso em casa, crianças, mas quando a gente bota até o 2 minutos, a gente consegue ver essa manipulação de uma forma muito clara, né? Olha só, o preço se movimentando em tendência de topos e fundos ascendentes, né? Vem aqui, pá, 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 pá. Aí você pensa, nossa, ele quebrou essa estrutura, agora vai cair novamente, né? Perdeu a última pernada, só que na verdade ele criou essa liquidez aqui em cima. Aí o que ele vai lá, o malandrão, pá, consome a liquidez para isso cair, meu bebê. Aí é isso que eu falei para vocês da entrada de confirmação. Nota uma coisa importante. Gente, eu tô mostrando 2 minutos, mas é porque funciona em todos os gráficos, tá? Mas vou dar o zoom aqui para vocês verem na prática. Veja que a gente... Olha que lindo, olha que coisa maravilhosa. Essa pernada aqui é a pernada mais linda que você possa ver. Você tem a liquidez aqui em cima, certo? Pá, aqui. Essa pernada, ela consome a liquidez e ao mesmo tempo ela perde o último fundo. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Por que você falou que ela perdeu, Ariane? Porque fechou o corpo abaixo, então é o que a gente considera do SMC como a pernada válida. Então, essa pernada, meu querido, se o preço voltar aqui, isso aqui foi conteúdo de mentoria, tá? Falei hoje isso para um aluno fazendo uma retrospectiva, né? Cara, se você tem a pernada que volta aqui dentro de um order block, aí você poderia estar marcando até mesmo esse POI aqui, ó.
Esse cara aqui. Olha como esse movimento é lindo, maravilhoso de ser visto. Olha o seu risco e olha o potencial do retorno. Porque se a gente está pegando uma região de 5 horas, cara, se esse trade dá bom, olha isso aqui, olha o seu alvo. Vamos traçar na loucura qual o risco-retorno dessa operação. Que coisa mais linda de se ver. Cara, eu amo ver gráfico. Eu amo. Vamos botar o stop até mais curto, né? Agora vamos botar o alvo. Agora vocês vão pirar. Cara, olha isso aqui. Olha isso aqui. Trade com potencial de mais de 15 vezes o risco. Sem contar que, na verdade, o alvo de tudo isso é tentar voltar para cá, né? Perder agora esse fundo aqui. Então você consegue pegar isso aqui. Você tem noção o que isso pode fazer de verdade? O seu mês, com sua vida, você conseguir fazer trades assim, mas é óbvio que não é fácil, é óbvio que precisa de muito estudo, precisa de técnica e precisa de um emocional muito forte. Por isso que eu gosto muito de, quando eu vejo uma operação bacana, eu faço 2 trades no mesmo lugar, igual aquele que a gente mostrou para vocês do diário, do topo do Bitcoin, a gente fez pelo 1 hora e a gente fez pelo diário, do 1 hora, tchau, bateu, 3, 4, 5 vezes o risco, você sai onde você quiser. O diário continua evoluindo. Você não tem mais nada de risco, porque você já fez o seu lá no outro. Então pensa, você segue um negócio assim, meu Jesus. Lindo, né? Lindo, lindo, lindo. Agora essa região aqui, de fato, não é mais válida para nós. E eu não tenho mais nada aqui para se esperar. Eu posso até pensar, eu tenho essa liquidez aqui, se caso o preço segurar nisso aqui, nessa região aqui, vou botar em amarela, tá? Mas eu não quero fazer nada aqui. Mas se caso ele chegue aqui nessa região amarela e consiga segurar o preço vai brigar para levar de volta para cá. E aí, quando ele levar de volta para cá, pode ser que ele consuma isso aqui, ó, para chegar, de fato, à melhor região de venda. Então, vamos ficar bem atento aqui nessa região. Eu não tenho mais nada para baixo, depois ali, tá? Venda 2.700 até 2.880. Essa compra intermediária, compra fraca, mas existe, 1,947 até 1,862. E a venda já tá rolando aí, certo? Então é isso, meus amigos. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Desejo que vocês tenham um lindo final de semana em família. Separa 1 horinha para estudo, restante foca na família, porque é para isso que nós estamos aqui, né? É para isso que estamos fazendo tudo isso, certo? Grande beijo para todos vocês.